E aí a gente vai ter adequação tanto na contabilidade normal como na contabilidade gerencial. Na contabilidade, a gente teria a contabilidade societária, que é os balanços, as demonstrações que estão voltados ao ambiente externo, aos investidores, né? E nessas demonstrações vão estar evidenciadas e mensuradas os ativos e passivos ambientais. E na contabilidade gerencial, que é uma contabilidade voltada para o público interno, essa questão da colocação da agenda ambiental vai permitir desde a posição dos planejamentos da empresa até a divulgação dos relatórios de desempenho. Então a gente vai ter o balanço ambiental. Então vai tornar pública de forma para fim de avaliação de desempenho todas as atitudes das entidades, essas entidades com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, tudo mensurável em moeda. Então a gente vai aprender, o contador vai ter que aprender a quantificar esses efeitos ambientais, receitas, custos, ativos, passivos ambientais, em qualquer tempo possa afetar o meio ambiente, possa assegurar que os custos passivos ambientais sejam reconhecidos no momento da sua identificação e fazer tudo isso dentro dos princípios contábeis geralmente aceitos. Demonstração contábil, cada débito corresponde a um crédito igual valor, certo? Presteira ambiental, dois tucanos, né, bonitinhos. E aí a gente vai ter os ativos ambientais, que são todos os ativos, todos os bens e direitos da empresa utilizados na preservação ou na conservação ambiental. A gente vai ter os passivos ambientais, seriam todas as obrigações assumidas em decorrência de transações ambientais e os custos ambientais, né? Então a gente vai ter relatórios envolvendo todos os gastos requeridos para a gestão responsável do impacto ambiental, né? O que seriam então os ativos ambientais? Os ativos ambientais são todos os bens e direitos destinados provenientes da atividade de gerenciamento ambiental. Isso aí pode estar tanto na forma de capital circulante como de capital fixo. Então, da mesma forma que a gente define ativo em contabilidade, a gente define ativo em contabilidade ambiental. Então, todos os bens e direitos estão utilizados na função de preservação e conservação ambiental. A gente tem dois grupos principais aí disponíveis, em disponibilidade. Então a gente vai colocar os valores de recebimentos oriundos de uma receita ambiental, os valores a receber, e os ativos realizáveis a longo prazo. A gente vai colocar receitas de mais longo prazo, estoques, outras receitas provenientes de reaproveitamento de insumos gerados no processo operacional. Na parte de imobilizados, a gente vai ter também a parte de capital fixo, os investimentos em sociedades ecologicamente responsáveis. A gente vai ter investimentos em equipamentos de gestão ambiental, de gerenciamento ambiental, filtros de ar, tratamentos de efluentes, toda essa parte aí. E o diferido, né? Do mesmo modo que a gente tem diferido na contabilidade, tem aí também desenvolvimento de tecnologia limpa de produção, né, os que vão beneficiar resultados, exercícios futuros, né, os gastos com implantação de gestão ambiental para certificação ISO 14001, que é uma certificação ambiental. E essa certificação ambiental pode ser considerada um ativo intangível, como uma marca, né, como uma patente de uma empresa, né. Passivo, do mesmo modo que na contabilidade normal, societária, toda obrigação contraída voluntária ou involuntariamente destinada à preservação ambiental. O IBRACON, Instituto Brasileiro de Contabilidade, ele coloca que o ativo passivo ambiental pode ser conceituado como toda agressão que se praticou ou se pratica contra o meio ambiente e concede valor de investimentos necessário para reabilitá-lo, bem como multas e indenizações potencial. Então, tudo isso aí é as obrigações que a empresa tem em função do seu estrago no meio ambiente.
Para reconhecer um passivo ambiental, a gente tem que ter 3 características. Então, primeira, que a entidade tem uma obrigação presente, legal ou implícita, como consequência do evento passado. Então, utilização de meio ambiente, solo, água, ar, geração de resíduos tóxicos. Um outro ponto é que isso aí provavelmente vai gerar mais cedo ou mais tarde pagamento. A probabilidade de que isso fique sem ser cobrado, sem ser pago, é menor do que a que venha realmente pagar, né? E o montante desse passivo ambiental deve ser estimado, pode ser estimado com razoável segurança. Então, essas 3 características. Depois a gente tem custos, tem despesas, temos receitas, né? Então, o custo ambiental é tudo gasto requerido para gestão do meio ambiente. Então, a gente tem aí os exemplos: tratamento de resíduo, tratamento de emissões, descontaminação, restauração, material auxiliar, material de serviço. Então, tudo que a gente gasta na empresa para recuperar ou para preservar o meio ambiente. Na produção, normalmente a gente gasta produtos tóxicos. Via de regra, a gente tem na linha de produção da maioria das empresas uso de matérias-primas tóxicas na fabricação, poluentes, etc. As fábricas cada vez mais colocam filtros para amenizar essa poluição, para poluir menos, etc. Evidentemente que a empresa precisa controlar esses gastos, né? Ela precisa investir em equipamentos menos poluidores. Uma das coisas que permite a empresa identificar o que está sendo gasto é o critério de custeio ABC, custeio baseado em atividades, ou Activity Based Cost, daí o ABC. Esse custeio, ele baseia no quê? Ele baseia que as atividades são agregadores de despesas, custos, e as atividades que vão incorporar o produto e que vão formar o custo-produto. Então, essa ferramenta do ABC, Activity Based Cost, pode ser utilizada também no gerenciamento dos custos ambientais. Então, melhorar a apropriação dos custos a produtos, identificar atividades que possam carregar muito custo e tomar alguma medida para que a gente tenha uma economia interna e externa na empresa. Receitas ambientais. De um lado, nós falamos de custos, despesas, do outro lado, a gente tem receitas. Se a empresa desenvolveu tecnologia para tratar de meio ambiente, ela pode vender essa tecnologia, né? Ela pode vender sobras de produtos, ela pode ter receita de aproveitamento de gases e calor, né? Ela pode ter redução de matéria-prima, redução de consumo de água e tal. Tem empresas de bebidas que utilizam a água, que são tirados recursos próprios, naturais, tratadas. Essa água ela vai passar para o processo. Esse processo, normalmente, em uma cervejaria, por exemplo, ele faz a decantação do malte, da cevada, e ele vai gerar, então, o mosto vai dar origem ao chopp, à cerveja. Esse mosto, o que restou, vai sobrar uma borra que pode ser vendida para empresas de fertilizantes, para utilização em produção de adubos. Então, é uma receita que pode ser advinda nesse processo, né? Uma empresa pode ter um tratamento de efluente, esse tratamento de efluente vai tratar essa água servida vai gerar gás, vai gerar metano, esse metano pode ser captado e pode ser usado em caldeira da empresa. Então, é uma sustentabilidade, alguma coisa precisa ser avaliada, mensurada também, né? Evidentemente que o objetivo da empresa aí não é ganhar dinheiro com isso daí, né? O objetivo dela é de ter uma política responsável sobre esses impactos ambientais. Mas nada impede que ela ganhe dinheiro que ela vende esses subprodutos, né? Bom, o que mais? Toda essa parte dessas informações sobre impactos ambientais vão ter que ser divulgadas para a sociedade, para os interessados na empresa. Isso aí vai ser feito através de relatórios contábeis ambientais. Isso vai ser destinado aos usuários internos, aos usuários externos. A gente vai ter relatório sustentável, a gente vai ter, então, relatório financeiro, relatório de desempenho ambiental, de impacto
social nas atividades da empresa. Então, existe todo um conjunto de informações a serem publicadas. Então, esse aqui é um balanço da empresa. Observe que o balanço tem a mesma característica, né? Ativo, passivo e tal, mas lá no ativo vê que tem direitos ambientais, né? Tem investimentos de preservação ambiental, outros imobilizados, então tem 2 itens ambientais. No passivo tem obrigações ambientais, e aí ele gera contas de compensação, efeito socioambiental, valor adicional distribuído. Então essa estrutura é mais ou menos igual com a estrutura da contabilidade, mas inclui algumas contas ambientais. No outro quadro a gente tem uma DRE, aí não muda nada, né? Demonstração do resultado do exercício é a mesma, certo? Por favor. A demonstração do valor adicionado também é a mesma, como é mostrada para os acionistas. A partir desse valor adicionado, a empresa vai montar outro demonstrativo, que a gente tem aqui, que é um balanço, um ecobalanço. Então, a partir do valor adicionado, a gente vai valorizar, quantificar aquelas externalidades positivas e negativas que eu falei lá no começo. Externalidade positiva, supressão do ruído, purificação da água servida, sequestro de carbono. Então, são receitas, né, que vão adicionar valor à empresa. E tem as externalidades negativas, são os custos que vão gastar, destruir riqueza para a empresa, destruir valor agregado. Então, passivos contingentes, multas, emissão de CO2 e tal. Então, observe lá que em 2002 houve um aumento. Ele começa com valor adicionado de 20 mil e termina com 25. Já em 2013, ela tem 23 mil de emissão de carbono de queimadas. E o valor adicionado de 11 termina no prejuízo de 5.900. Né? Então, isso vai alterar o resultado da empresa. À medida que a empresa divulga essas informações, o acionista, o investidor, vai ter uma outra visão da empresa. Não somente resultado, mas o que essa empresa está gerando de adicional para a sociedade, ou o que ela está tirando da sociedade. Então, dá uma outra leitura do balanço da empresa. Três regras básicas para a adoção da contabilidade ambiental: gestão interna, exigências legais e demanda dos parceiros. Então, gestão interna, a gente tem, está relacionado a uma gestão ambiental, né, e controle do ambiente, objetivo de reduzir custos, despesas, etc. Exigência legal, a gente tem uma série de aspectos que cobram a instalação de equipamentos, que cobram a utilização, a preservação do ambiente, né? Então a empresa precisa ter maior controle dos riscos ambientais para não incidir em multas e indenizações. E a própria demanda dos parceiros sociais. Então aí você tem clientes, empregados, organizações ecológicas, seguradores. Então aí você tem todos aqueles stakeholders, que são aquele grupo de pessoas que têm algum interesse em contribuir de alguma forma para a empresa, fazendo pressão também em demanda que a empresa tenha uma atitude social, né? Uma atitude que tenha uma contabilidade ambiental, que tenha uma preocupação com a preservação do meio ambiente. Então o consumidor aceita muitas vezes pagar mais caro por um produto que ele sabe que aquela empresa preserva o meio ambiente. Ele prefere pagar mais caro por um produto que venha embalado numa embalagem biodegradável, que não vai fazer um dano no meio ambiente. Pelo contrário, vai gerar uma externalidade positiva, não vai estragar o meio ambiente. Esse tema de contabilidade ambiental tem alguns objetivos, né, que eu coloquei ali. Saber se a empresa cumpre a legislação ambiental, né? Ajudar o diretor da empresa a tomar decisão na fixação de uma gestão ambiental, detectar áreas que precisem cuidado, áreas críticas em relação aos aspectos ambientais. Se a empresa já tiver uma política ambiental, ele vai poder observar se os objetivos estão sendo cumpridos, né? Identificar oportunidade para melhor gestão dos aspectos ambientais. Então, há toda
a implantação de uma contabilidade ambiental vai gerar uma postura também diferente de controle da organização, de acompanhamento dentro da empresa, não só dos registros, dos valores envolvidos. Em termos de enquadramento normativo contábil, né? A gente tem o International Account Standard Board. Isso aí, ele não, até então a pesquisa que eu fiz, eu não tinha levantado nenhuma publicação, nenhuma norma específica sobre matérias ambientais. O IAS 37 já dizia algumas coisas de questões ambientais. Em termos de legislação nacional, a gente tem o sistema de normatização contábil em vigor desde 2010, então ele já contempla na norma NCRF 26 matérias ambientais, que já estava contemplada anteriormente em outro documento da própria ordem, da própria organização. Bom, algumas conclusões que a gente tira aqui. O sistema de contabilidade, o sistema de normatização contábil trazido para o Brasil é o sistema normativo anglo-saxônico do IASP. Ele não traz nada de novo, não traz nada referente ao normativo contábil em relação às questões ambientais. Portanto, o relato financeiro das empresas em relação à contabilidade ambiental fica sendo feito de forma voluntária, não existe uma obrigação legal. Só que a contabilidade ela não pode ignorar os problemas ambientais. O patrimônio ambiental é uma propriedade da humanidade. Então é importante que a contabilidade, a atuação da contabilidade, procure garantir, alcançar a harmonia de relacionamento empresa e meio ambiente, né? Não só para garantir a continuidade da empresa, mas para garantir a nossa continuidade, né? Para que o mundo continue, mundo para a gente viver nele, né? Então a contabilidade ela pode ser um elo de ligação entre a empresa e a sociedade, né? E isso aí um grande desafio para a contabilidade são as externalidades. Como é que medir essas externalidades positivas e negativas? Como é que mensurar esses valores, né? E aí termino com uma frase da Clementina Ferreira, que é uma professora da Universidade... Eu anotei aqui, eu preciso ver. A colinha funciona aqui, sabe? Universidade do Minho, da Escola de Economia e Gestão. Ela tem publicações, ela tem livros de contabilidade ambiental, várias publicações envolvendo o meio ambiente. Então ela disse assim, que a contabilidade não vai resolver os problemas ambientais, mas face à sua capacidade de fornecer informações, pode alertar os vários atores sociais para a gravidade do problema vivenciado, ajudando desta forma na procura de soluções. Então isso aí que seria contabilidade ambiental. Eu coloquei mais algumas transparências que eu queria mostrar para vocês em relação a como é que isso aí é utilizado na empresa brasileira. Como é que é a aplicabilidade, né? A gente viu que é tudo teórico e como é que a empresa utiliza, não utiliza, como é que funciona isso aí na prática. Então eu arrumei um estudo, consegui obter esse estudo, esses dados foram retirados da revista, do artigo Contabilidade Ambiental, estudo sobre as suas aplicações em empresas brasileiras. Isso aí foi publicado na revista Contabilidade e Finanças, da FIPECAF, ligado à FEA USP, na edição de 2001. Nessa pesquisa, eles pegaram aquelas empresas listadas nas maiores empresas, 500 maiores empresas do Brasil, e pegaram na edição do ano 2000 e desse universo de empresas considerou 50 empresas cujo faturamento no 2000 ultrapassou 50 bilhões de dólares. Então pegou a nata das empresas no Brasil. Qual o cenário, quais os quadros que a gente tem aqui? O enquadramento jurídico. 86% delas, sociedade anônima. 14%, sociedade
limitada. Então, a maioria das empresas, dessas 50 empresas que representam esse universo de faturamento de 50 bilhões de dólares, são SAs. Em relação ao controle da empresa, a gente 72% delas de capital nacional, 6% estatal e 22% multinacional. Então, dessas 50 maiores empresas, a maior parte delas, 72%, são empresas nacionais. Em relação à certificação ISO 14001, que é aquela certificação ambiental, a gente tem aí que a maior parte delas, aí 38%, não possui ISO 14000. Uma boa parte, 40% possui, né, e 22% estão em implantação. Então, a gente tem 40% das empresas possuem certificação. Essa certificação, quando eles abrem a amostra em empresa nacional, empresa multinacional, o não possui vai para 43% nacional e fica em 18% nas multinacionais. A maioria, 55% multinacionais, possui essa certificação. Os resultados alcançados após, pela implantação dessa resolução, 81% diz que foi organizacional. Foi um resultado organizacional, não teve impacto de outros tipos de resultados financeiros, seja lá o que for. Desempenho, 14%, valorização da imagem, 5% apenas. Então, a maior parte tiveram resultados em termos de organização da empresa. Contabilidade ambiental é aplicada na empresa, sim ou não? 80% não aplica a contabilidade ambiental. Quer dizer, você tem uma parte muito boa das empresas, uma parte grande, significativa, que tem ISO 14001, que tem essa qualificação, mas na prática, 80% das empresas não aplicam contabilidade ambiental. E a última pergunta é se a gente aplicar ou não empresa multinacional, empresa nacional, das multinacionais, 50% não aplica, das nacionais, 87% não aplica. Conhecimento sobre contabilidade ambiental, 67% das empresas não têm conhecimento da contabilidade ambiental. E por que não possui conhecimento sobre contabilidade ambiental? A maioria delas, 57%, alega que incipiência é o tema no Brasil. E realmente é verdade, é um tema pouco estudado, pouco divulgado. Eu acho que no curso professora Paula Valéria dá aula de contabilidade, acho que ela sabe melhor do que eu, acho que não existe uma cadeira de contabilidade ambiental no curso de contabilidade. Agora está tendo? Mas é recente, né? As universidades usam temas tópicos contemporâneos na contabilidade e aplicam a contabilidade ambiental. Então é uma coisa recente, ainda uma coisa realmente incipiente, né? Outra parte, 24%, que falta de pesquisas acadêmicas. Isso aí realmente é pouco. Eu andei pesquisando para fazer a apresentação, para vocês a aula, realmente não tem muita coisa. Literatura publicada também tem pouca coisa, né? A própria pesquisa, esses dados são do ano de 2000, então são coisas mais antigas, não há um desenvolvimento muito grande. E 19% que não necessidade de aplicar na empresa. Ou seja, vai aplicar se for cobrado. Não é cobrado, então não aplica, né? Então o cenário não é dos mais favoráveis. Contabilização dos gastos em implantação da ISO 9001, a maior parte, 75%, contabilizou esse gasto como despesa. Nós falamos lá que na contabilidade ambiental, isso aqui pode ser contabilizado como intangível, né? Como do mesmo modo, uma marca, né? Que vai agregar valor para a empresa. Né? Uma marca agrega valor, tem um valor de mercado, um valor muito grande. Se você olhar
a marca Coca-Cola vale muito mais do que o ativo imobilizado de todos os fabricantes de Coca-Cola no mundo. Mas o empresário ainda não vê essa intangibilidade, esse potencial que tem na mão. Então, 75% considera despesa, 15% no diferido e 10% no ativo imobilizado. Eu acho que é isso. É isso que eu queria apresentar para vocês. Obrigado.